E aí, cambada, vocês estão bom? Ó, vou começar esse episódio aqui falando que eu não tô bem não, viu? Tô meio bolado. Tô brincando, tá tudo bem, galera, tudo jóia? É o Igor aqui quem tá falando, o host do podcast Quase Adulto. Queria só dar um sustinho em vocês, achar que eu tô bravo. Tô nada, eu sou um amor de pessoa. E... Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Bom, chegamos a mais um final de ano, né? Gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal atrasado, um próspero ano novo para todos, e que a gente consiga ter um ano melhor no ano que vem, né? Mas para que a gente tenha um ano melhor no ano que vem, a gente tem que olhar um pouco para esse ano 2021. E por isso, a gente vai fazer a introspectiva 2021, que foi algo que eu fiz lá em 2020, no ano passado, quando o podcast tinha acabado de começar, foi no episódio 13 ainda, muito pouco, todo primitivinho, o quase adulto, era um quase adultinho naquela época, como se mudasse muita coisa, né? A gente vai acabar analisando um pouco do que mudou do ano de lá pro ano de cá e saber mais ou menos como que a gente pode aprender e melhorar isso. Mas antes, eu gostaria de falar com vocês sobre o Pix para você apoiar o podcast Quase Adulto, você pode mandar para guim.udia@gmail.com. Lá eu separo uma grana para a gente reinvestir aqui no podcast, que a gente consiga se profissionalizar cada vez mais. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho muita vontade de ter um podcast móvel, em que eu posso pegar as coisas aqui do programa e levar de um lado para o outro, que eu possa ter convidados e tal, que é algo que faz muita falta aqui no programa, né? Faz tempo que a gente não tem um convidado, não tem por exemplo, foi com o Arthur Abrita ou com os meninos lá do Só Mais Um Podcast, eu sempre gravava com eles com câmera e tal, e tudo isso tem um custo, né? Claro, que é algo que eu não posso arcar hoje em dia, é tudo muito caro, então isso conta com a colaboração de vocês que amam, né, e que querem ver isso se profissionalizar cada vez mais. Enfim, ter essa vontade de ter um podcast que caiba na minha mochila, sabe? Que eu posso colocar um notebook, 2 microfones pelo menos e uma interfacezinha de áudio assim para eu conseguir gravar as vozes bem e tal. Porque hoje em dia eu até tenho uma estrutura melhor. Se você for pensar, eu comprei um notebook meio que só para isso, para estudar. E eu tenho aqui o BM800, que é aquele microfone básico, mas que tem uma qualidade interessante, né, para quem está iniciando. É, então, assim, não, com certeza vocês vão encontrar gente em piores situações do que as minhas, mas se vocês quiserem colaborar, tá lá o Pix, guim.udia@gmail.com. Também tem o Apoia-se, que é bem inativo, não tem muito por que você apoiar por lá, se você pode apoiar pelo Pix, né? Mas tá lá também, apoia.se/o quase adulto, tá? Sem enrolação demais, não gosto muito dessas coisas, também ficar dando recado, vocês sabem que eu quase não dou recado aqui, então, enfim, né? Bora lá, vamos começar. E pra gente começar, data da gravação de hoje. Eu tô gravando isso no dia 26/12/2021. 26 de dezembro de 2021. Idade. Eu tenho 19 anos. Quantidade de seguidores no Instagram. Nossa, por que eu coloquei isso, né? Eu tô repetindo as que foram no ano passado, né? Então a gente vai avaliar agora a minha quantidade de seguidores no Instagram. Tô abrindo aqui. Olha, no meu perfil pessoal eu tenho 1.179. Eu acho que são só 60 a mais do que era no ano passado. Isso, né? Claro, significa que eu preciso de conhecer pessoas novas ou talvez melhorar o meu marketing pessoal. E no perfil quase adulto do Instagram tenho 518 seguidores. Isso deu uma melhorada. Eu vejo que cresce, mas também um pouco estabilizado, né? Tudo bem, né? O meu podcast mais ouvido. Meu podcast mais ouvido hoje, e eu acho que vai ser por muito tempo, é o primeiro episódio. Esse episódio tem 247 reproduções. O que é estranho, mas que a gente pode entender, né? Se você pegar, até no ano passado eu falei isso, que é algo inédito. As pessoas não estavam prontas, né? Eu não tinha falado para muita gente que eu ia fazer um podcast, mas muita gente me abraçou e levou isso adiante e tal, e me ajudaram a publicar e como se diz, a espalhar
isso para outras pessoas. Então esse foi um podcast com muitos ouvintes até hoje e segue sendo. Mas eu gostaria de fazer algumas menções honrosas a alguns que foram muito bem esse ano e que eu gostei bastante também de gravar. Claro, eu gosto de gravar a maioria, mas tem alguns aqui que deram uma repercussão interessante. O episódio 42, o Somos Racionais, que eu fiz com o Omar e com o Damian, tem 91 reproduções. O Como é Morar nos Estados Unidos, com o Guilherme Bento, também tem 93 reproduções. Esses foram episódios que deram bastante repercussão e que muita gente gostou e tal, é bem interessante. Um que foi muito bem também é sobre o trailer novo do Homem-Aranha. O filme agora já saiu, né? Mas a gente analisou um pouco o trailer, falou sobre como que seria o filme, como que a gente imaginava, ou como que a gente queria. Esse também foi com o Guilherme Bento. Então, enfim, foi um ano... 2021 foi um ano interessante para o podcast nesse sentido. Tiveram muito trabalho aí a ser resolvido e que aconteceu várias coisas, né? Enfim. Qual o maior projeto que você está envolvido? Eu acho que eu mesmo. Talvez esse seja o meu maior projeto, é a coisa que eu mais tento melhorar e desenvolver hoje em dia. Eu mesmo, a minha autoestima, a minha capacidade de me adaptar a situações que eu não gostaria de estar vivendo. No ano passado eu falei que era o quase adulto, mas eu acho que o quase adulto é muito pouco para o que eu sou e talvez eu estava mais focado ou muito empolgado com isso naquele momento. E eu devia ter investido mais. Deveria, como estou hoje, né? Mais envolvido com o projeto Igor como pessoa, estudante, cidadão, sabe? Todas essas coisas que valem também pro Quase Adulto, valem pro Arena 34, que é o meu podcast, a minha página de esportes, não sei se vocês acompanham, mas isso com certeza está diretamente envolvido comigo e esse é o meu maior projeto hoje em dia. É os meus 2 podcasts, é a faculdade que eu vou começar no ano que vem, mas a coisa que eu mais tenho trabalhado é eu mesmo, né? Coisa legal que aprendeu a gostar esse ano. Nossa, isso foi muito difícil de se pensar porque eu não consegui gostar de muita coisa, não consegui aproveitar e aprender a gostar de muita coisa, para te falar a verdade. Eu tenho mantido bastante a minha gama de coisas que eu gosto de fazer e coisas que eu gosto de acompanhar, sabe? É, é a minha as coisas que eu gosto praticamente são muito resumidas às coisas que eu realmente já gosto há muito tempo, sabe? Então os meus canais no YouTube favoritos ainda são os mesmos, os meus podcasts que eu mais ouço também são os mesmos. Eu tava pensando nisso e eu penso em falar que hoje é o Podpah, mano. É uma coisa muito legal que eu aprendi a gostar bastante esse ano. Ano passado eu já gostava, mas que esse ano eu dediquei mais tempo, principalmente nessa outra metade do ano. E, enfim, The Office também é uma série muito boa que eu aprendi a gostar esse ano. Então acho que são essas as coisas que eu gostaria de registrar como marcantes de coisas que eu aprendi a gostar em 2021. O maior acontecimento da minha carreira. Cara, o maior acontecimento da minha carreira... eu tinha dito que era passar de ano e tal, e ter me formado. Porque eu levo a minha carreira escolar como algo mais... Enfim... uma, uma carreira mesmo, né? Carreira profissional a gente pode falar também, mas a minha carreira de estudante... Eu acho que hoje eu tenho uma peripécia mais louca ainda, que foi um acontecimento muito marcante. O maior acontecimento da minha carreira escolar é eu ter tirado um ano sabático durante a pandemia, né? Não sabático de verdade, mas um sabático de tipo, não tô fazendo nada. E tá tudo bem com isso. É, e, e aí eu fui fazer o Enem e tirei uma nota maior do que depois do meu Enem em 2019, sabe? Meu Enem 2020, que foi no começo de 2021, eu tirei uma nota maior do que no Enem que eu tinha estudado o ano inteiro.
Talvez na vida escolar esse tenha sido o meu maior acontecimento. Agora na profissional, eu tenho me envolvido muito com a Arena 34, né? Que é o meu podcast de esportes com o Cesar, meu amigo. E esse programa tem me gerado muitos frutos positivos, como ter gravado com o cara do Curiosidades da Bola, que é uma página que eu gosto bastante no Instagram, ter me aproximado de pessoas que gostam de Fórmula 1, assim como eu, e no Arena 34 a gente também já entrevistou um jornalista da Globo e tal, e a gente teve um papo super franco e tranquilo com ele, um cara super gente boa, chama Léo Ramalaki. Enfim, esses são grandes acontecimentos da minha carreira de podcaster, pelo menos é o que eu gostaria de destacar aqui hoje. Qual a coisa mais importante para você agora? Quando se diz agora, nessa pergunta realmente está querendo dizer agora. E agora, para mim, é me arrumar as minhas coisas para melhorar no ano que vem. E ser uma pessoa melhor no ano que vem. Eu já joguei pro ano que vem o que eu podia ter melhorado esse ano, eu tentei. Mas a coisa mais importante para mim agora também é arrumar as malas, porque eu vou viajar agora nesse finalzinho de ano. E, e é por isso que eu precisava realmente me organizar. E essas são as coisas. A coisa mais importante para mim agora é arrumar a mala e descansar a cabeça. Você acha que é bem sucedido? Vocês acreditam que eu tinha falado que sim? Eu não acho que eu sou bem sucedido hoje, não. Com certeza. Não acho que eu sou bem sucedido e eu tenho feito o mínimo para ser bem sucedido. Eu tenho ficado bem parado de verdade para falar com vocês francamente. O sucesso é uma coisa muito chamativa, né? Todo mundo quer ser bem sucedido, todo mundo quer ter uma, uma carreira bem sucedida, que seja reconhecido, que seja amado, que seja é, financeiramente estável, mas eu não sou nada disso. Eu não me sinto nada disso, e muito menos, cada vez menos, talvez, e cada vez mais desesperado para conseguir um pouco de sensação de sucesso. Talvez a minha ganância tenha aumentado e eu tenho essa sensação de que eu não seja bem sucedido, mas eu acho que eu não sou realmente, eu tenho essa clareza pelo menos, né? Pior momento do ano. Hum. Eu eu acho que o ano foi mais fácil talvez do que ano passado. Não sei se as coisas se medem. Eu acho que o meu pior momento do ano foi ali pra janeiro, fevereiro e março. Abril eu tava passando por uma situação complicada entre eu e eu mesmo. E eu tive que me enfrentar as minhas convicções e coisas que eu achava que eram muito claras na minha cabeça não eram, sabe? E talvez ter me enganado fez com que esse momento tenha sido o pior momento do ano. Foi ali naquela época, eu tive um choque de realidade assim da vida que é meio difícil de se recuperar, mas acho que esse foi o pior momento do ano. Qual o seu maior arrependimento? Eu não sei. Eu tenho alguns arrependimentos. Claro que de vida pessoal demais, mas eu tenho arrependimentos de às vezes não ter não ter feito não ter feito da maneira que eu achava que era para ter feito. Entendeu? E ter feito da maneira que as pessoas me fizeram acreditar que eu devia ter feito, sabe? Às vezes quando você pede um conselho e segue o conselho da pessoa ao invés de seguir a sua intuição, eu tenho essas coisas bastante na minha cabeça. Isso é um problema bastante. Esse é o meu maior arrependimento. Talvez ter comido demais também. Ou ter comido de menos, porque eu emagreci bastante. Tô pensando muito na ceia de Natal. Comi bastante, não sei vocês. Passou uma moto agora aqui, eu não sei se vocês ouviram. Enfim, som de moto no podcast. É o meu maior arrependimento. É não ter não ter cuidado tanto de mim.
Não ter cuidado tanto de mim é o meu maior arrependimento. Eu podia ter cuidado mais de mim. Maior aprendizado esse ano. Cara, eu não acho que eu aprendi muito esse ano, viu? Não sei, talvez eu tô ignorando muita coisa, mas eu não acho que eu aprendi bastante esse ano. Não acho que ele foi um ano de aprendizado mesmo. Eu acho que foi um ano muito de dor, superação e buscar ser mais disciplinado. Eu não diria que eu tive um aprendizado esse ano que foi muito grande. Talvez um aprendizado, uma frase que ficou na minha cabeça nesses últimos meses e tal, né? Acaba que eu tento dar uma recapitulada no meu ano todo, mas eu não vou conseguir lembrar de tudo ou ter essas coisas tão bem marcadas quanto as coisas que eu ouvi e li recentemente. Mas uma coisa que eu li é que o ontem não existe mais e o amanhã você não tem nenhum controle. E, enfim. O Damian também falou que no episódio que ele participou, que era o Somos Racionais e tal, ele falou que o terapeuta dele uma vez disse que não há nada que você possa fazer para impedir que os outros façam o que eles querem fazer. Eu acho que, por mais que esse não tenha sido um ano de aprendizado, essas coisas ficaram marcadas na minha cabeça e eu gostaria de passar para vocês também. Você se sente mais confiante que ano passado? De maneira nenhuma. Ano passado eu era muito confiante, ano passado eu acreditava demais em mim, e esse ano eu tenho acreditado cada vez menos, tanto em mim quanto nas minhas coisas, nos meus projetos, e talvez isso seja uma fase, mas uma fase que eu vivenciei o ano inteiro. Eu não tenho mais tanta certeza nem do curso que eu tinha certeza que estava apaixonado, que era o jornalismo, eu não tenho mais tanta certeza disso, eu não tenho confiança nisso, eu não tenho confiança nesse podcast que eu estou gravando, eu não sei se isso está ficando bom, mas talvez eu poste só por realmente talvez eu cair a ficha de que eu vou gostar depois, entendeu? E isso acontece bastante. Então eu não tenho confiança em mim e eu não me sinto mais confiante do que ano passado, com certeza. Defina você mesmo em 3 palavras: curioso, paranoico e limitado. Bem pessimista, mas eu acho que até que não tenho tanto problema em ter esse pessimismo, porque curioso é algo que eu sempre sou e sempre vou ser. Curioso, querer saber mais, querer descobrir mais. Eu acho que isso é uma característica minha que não se passa com o tempo. Paranoico, porque eu tenho me tornado muito pouco confiante e essa baixa confiança tem aumentado as minhas paranoias. Essas são as maneiras que eu me definiria. E limitado, porque não por ser realmente limitado de não conseguir e tal, me sentir incapaz, não é isso. É só, tipo, a consciência de que não dá para eu fazer tudo que eu quero fazer. E a tomada de consciência disso é algo que vem me amadurecendo bastante. Limitado não é necessariamente algo negativo. É algo que visa me pôr em dimensões em relação ao mundo que eu estou vivendo. Então eu me encontro limitado, tipo assim, eu não consigo fazer, eu não vou me propor a fazer. E ok, isso vai ser melhor para mim do que eu me propor a fazer alguma coisa que depois eu vou me arrepender de ter feito, entendeu? Esse é o meu conceito de limitado hoje em dia. Talvez seja o de todo mundo, né? Qual é a sua filosofia? Eu tinha falado muito sobre respeito, humanidade, essas coisas, o discurso da ONU, mas a minha filosofia hoje é trabalhe duro, se esforce, mas conte com a sorte. Entendeu? A sorte existe, seja ela a sorte que você vê na religião, a sorte que você vê num horóscopo, sei lá, mas conte com ela que ela vai te recompensar no momento certo. Mas você tem que se esforçar o tempo todo para que quando a sorte vier, você você acredite que foi pelo seu trabalho e não pela sorte. Não, eu acho que é um pouco dessas coisas, com certeza. Essas duas coisas unidas são imbatíveis: sorte e trabalho duro. E eu tenho percebido bastante isso esse ano, ainda mais numa questão de saúde, sabe? Eu tenho me esforçado bastante para manter uma saúde melhor, em todos os sentidos, eu imagino. O que importa de diferente agora do que ano passado?
Sempre que eu leio essa pergunta, eu fico pensando o dia que eu vou ter um filho, e aí eu vou pegar ele no colo, assim, e eu vou falar, ó, é isso aqui, é esse ser. Porque eu realmente acho que essas coisas que vêm para ser diferentes, elas são muito aditivas na sua vida, né? Porque as coisas deixam de ser importantes de um ano para o outro, mas outras coisas, né? Isso se substitui. Eu acho que o que é importante de diferente agora, que eu não tinha no ano passado, é o Arena 34, por exemplo. É um programa que eu mantenho, é uma página que eu alimento com muito conteúdo e com muita paixão, de verdade. Eu gosto de fazer o que eu faço lá, eu tenho feito muita coisa interessante lá. E o que importa de diferente agora do que ano passado, eu acho que sou eu. Eu acho que eu tenho me tornado mais importante para mim do que eu era no ano passado. Eu tinha talvez uma dependência emocional é, suspensa ou encobrida por amores que eu vivi, sabe? Então eu não precisava muito focar em mim ou no amor que eu sentia por mim mesmo, porque, enfim, né, eu tinha pessoas o tempo todo para me reiterarem esse amor e me fazerem me sentir amado, então eu não tinha essa questão do amor próprio, porque eu acho que o amor próprio é importante, mas na minha análise ele vem é muito mais fácil você amar a si mesmo quando todo mundo te ama. Pelo menos eu tenho essa visão, eu posso estar errado. É, mas quando ninguém te ama é um pouco difícil de encontrar a força de si mesmo de se amar. Então acho que eu sou importante esse ano e ano passado eu não era tanto. Talvez as outras coisas que me amavam ou que me faziam me sentir amado eram mais importantes, né? Do que eu mesmo. Enfim, que conselho você daria pro Igor de um ano atrás? Caraca. É. Mano, fica tranquilo. Você não tem controle do que pode vir. Por mais que o eu do futuro possa te dizer o que vai vir. Mas esteja pronto, esteja aberto a dores e temores e a choros e a coisas boas também, porque 2021 não foi um ano só triste, né? Parece que eu tô baixando muito a vibe aqui, mas foi um ano de aprendizado, digamos assim, né? Aprendizado é quando uma pessoa não quer dizer que, que tomou muito na cara, mas enfim. Eu daria esse conselho para ele: seja paciente, mas esteja aberto a viver coisas que você vai viver em algum momento, entendeu? Então, enfim, você vai viver situações que você não viveu e esteja aberto a vivê-las. Acho que é esse um conselho que eu sempre daria. O que eu diria pro Igor daqui a um ano? Antes eu vou ler um pouco do que eu falei no ano passado. Eu dei uma anotada aqui enquanto eu reouvi o episódio. Ano passado eu disse pra mim o seguinte: eu espero que você esteja habilitado. Não aconteceu, por mais que eu tenha feito autoescola, eu não consegui a carteira ainda. Quero que você esteja bem de saúde, vacinado. Caraca, eu não tinha vacinado. Eu vacinei, foi muito bom, me sinto ótimo. Eu recomendo que todos se vacinem, inclusive, claro, pelo amor de Deus. Não é possível que você não vacinou até hoje. Espero que seu namoro e amizades estejam incríveis. Estão incríveis, né? Não dá pra acreditar no que eu tô, no que eu tô vivendo. De tão ruim, tô brincando. Não, tá incrível, mas não do jeito que eu esperava, né? Acho que eu tinha uma relação mais positiva de todas essas coisas. Meus relacionamentos amorosos e amizades também. Eu vejo uma mudança drástica com o passar dos anos que vai se agravando. Mas, enfim, a gente tá aí e ano que vem vai ser um ano muito diferente, eu imagino. Nesses sentidos, com certeza. Que você esteja estudando para ser uma pessoa mais incrível, consciente e seja feliz como for. Espero que alcance a liberdade que você tanto almeja. Foi isso que eu disse para mim no ano passado. Bom, queria dizer para o Igor do ano passado que eu estudei, eu me esforcei para ser uma pessoa melhor, mais incrível.
E eu tenho me tornado incrível na medida do que eu posso, né? Lembra que eu falei do limitado? Então eu sou limitado, essas coisas acontecem. Como for, eu estou sendo feliz, buscando a minha felicidade e alcançando liberdades que eu almejo. Talvez não na medida que eu esperava ou na medida que eu queria, mas tenho construído os meus próprios espaços, entendeu? Então é isso que eu, né, responderia a mim mesmo, né, nessa atitude introspectiva que a gente está fazendo. E agora o que eu diria pro Igor daqui a um ano eu espero que você esteja habilitado. Eu espero que você esteja habilitado. Mas se não der, tudo bem, fica tranquilo. Seu pai sempre é um cara que tem disposição para te levar nos lugares e ele te ama muito. Eu diria pro Igor do ano que vem que você esteja se cuidando, que você esteja indo na academia como você está indo agora, que você esteja melhor de saúde física e mental. Volte para terapia, porque isso te faz falta. Espero que você encontre pessoas que te amam e te querem por perto. E que você busque se aceitar cada vez mais e aceitar você enquanto ser humano e pare de ser tão duro com si mesmo ou de tentar se avaliar o tempo todo ou se ver com os olhos dos outros, seu otário. Acho que é isso que eu diria pro Igor do ano que vem. E, enfim, que atitude boa que é gravar esse episódio. É uma relação muito boa que eu tenho com o Igor e com o quase adulto, que acabam se misturando às vezes, mas que eu gosto de deixar separado em uma maneira de um alter ego, sabe? Algo assim, para que eu possa viver bem com essas duas coisas, essas duas personalidades. Enfim, eu espero que você tenha gostado de ouvir até aqui essa exposição à toa que eu fiz da minha vida, mas que isso tenha te ajudado de alguma forma a se entender também esse ano. Eu desejo a todos um feliz ano novo e que 2022 seja muito mais tranquilo e amoroso com você, tal qual 2021 talvez tenha sido ou não, ok? Fiquem bem, um abraço do Quase Adulto e até o ano que vem. Tchau.